Então, eu fui conversar com pessoas aqui para entender exatamente o que que saíram primeiro para contextualizar para o nosso ouvinte, né, teve, várias matérias de colegas, eu particularmente não apurei nada, porque estava cuidando de outros assuntos, enfim, publicando que há problemas de relacionamento dentro do elenco do Flamengo e trataram especialmente aí de um possível conflito do Davi Luiz com o Gabigol, né. E isso durante a semana foi causando irritação entre os jogadores do Flamengo, especialmente no Gabigol, porque em determinados momentos ele é retratado como de uma forma negativa, como se ele não tivesse, eh, enfim, como se ele estivesse causando problemas ali, enfim, internamente e tal. E e então, a manifestação tem esse contexto, né. Aconteceu só porque ganhou? Isso é uma coisa curiosa, o Gabigol costuma dar mais entrevistas no Flamengo quando o Flamengo perde, porque aí ele é a cara que tem carcaça dentro do Flamengo, a torcida, como ela gosta dele, quando ele fala quando perde, então ele falou lá no mundial, quando o time não foi, enfim, fez uma campanha ruim, em derrotas na Libertadores, outras derrotas, e dessa vez ele falou com o time ganhando, então obviamente que ele queria, dar um recado, fazia questão de dar um recado, e inclusive, ali conversando com quem conhece o Gabigol, as frases parecem pensadas anteriormente, não é a primeira vez que ele solta frases, assim, que elaboradas, digamos Perfeito, assim, né? que No te que, tom. permitem, ter a de que ele tinha pensado nisso antes. O Gabigol inclusive é rapper, né, faz composições e tal, então ele fez menção ao Big Brother, falou do pão quentinho e tal. E Então, todos os indícios, a gente não pode cravar isso, mas pela própria personalidade do Gabigol, de que ele já estava irritado, e o grupo também, não era só ele, o grupo do Flamengo também estava irritado. O discurso dele refletiu o que os outros jogadores também pensavam, no sentido de que estavam contrariados com as notícias. E aí eu não estou discutindo sobre veracidade de notícias, eu estou falando que a reação deles é de que eles estavam irritados com as notícias. E todos os indícios são de que ele pensou as coisas que ele ia falar, até porque é um discurso bem elaborado, digamos assim, né, apesar dele ter usado a palavra merda, ele fala de um jeito, o discurso dele tem toda uma lógica, tem boas expressões, até a entrevista ali que o Eric faz com ele é boa também, porque o Eric coloca um contraponto, acabou ficando uma coisa bem, trouxe informação, do que eu acho jogo, que é do o que a jogo. gente mais precisa ter nesses Sim. casos. Mas todo o indício é de que ele estava pensando naquelas coisas, pensou antes de falar, então decidiu falar mesmo o time tendo ganho, que não é o normal dele falar, embora seja o óbvio, digamos assim, para televisão, porque fez o último gol, tal, é o normal, talvez seria falar, mas, então tem esses aspectos. Refletiu o que o grupo pensava, ele estava irritado durante a semana com a repercussão, inclusive do que falavam em relação a ele, e o indício é de que ele pensou nas coisas que ele ia falar antes, já meio que, pensando nesse discurso aí que ia ser feito, e há uma sensação que isso mata o assunto. Teve um abraço dele ali com o Davi Luiz no momento dos gols, enfim. Esse é o que eu sei ali do que aconteceu relacionado a essa entrevista. O poeta, né? Poeta, rapper aí, Gabigol na entrevista. Eu vou passar a bola para o PVC e para o Ale Araújo, que estava no Maracanã, na zona mista de entrevista, para trazer também esse ambiente ali do Maracanã, mas só trazendo um pouco do que eu ouvi também junto, apurando sobre esse caso do Gabigol, e falaram que o Gabi é o cara que tem as costas e o tamanho para falar o que ele falou, e que numa entrevista ele conseguiu meio que amarrar tudo numa só entrevista, por um pouco mais de 2 minutos ali de conversa com o Eric Faria nessa entrevista, e que ele meio que falou o que muita gente, ou quase todos, queriam falar, foi a expressão que eu vi, o que bate com essa apuração do Rodrigo Matos, dizendo que era uma insatisfação, um discurso que refletia o que estava sendo contrariado no grupo de jogadores, ou seja, é o que estava crescendo ali no ambiente do Flamengo, entre os atletas, diante das informações, e assim como o Rodrigo, de novo, não estamos questionando a informação dos colegas, só trazendo de que maneira isso repercutiu dentro do grupo do Flamengo para culminar nessa forte
entrevista do Gabi ao Eric Faria. E aí eu coloco você na roda, Alê, seja bem-vindo ao nosso De Primeira, boa tarde. Como é que estava ali a zona mista de entrevistas diante de todo esse caldeirão, mesmo com a vitória da forte entrevista que o Gabigol deu? Boa tarde, Marcelo, PVC, Rodrigo, a quem nos acompanha. Assim, é engraçado, né? Porque para quem não acompanha, talvez não saiba, né? O pessoal, boa parte da imprensa acompanha em uma cabine lá em cima, né? Então, a gente que é de site, por exemplo, fica lá em cima, né? E acaba o jogo, tem aquele pós-jogo ali, a gente tem que descer para a zona mista. Então, as pessoas foram descobrir a declaração do Gabigol no aguardo da zona mista, né? Ontem, especialmente a zona mista do Flamengo, demorou bastante. Então, enquanto rolava esse aguardo da liberação, foi quando o pessoal foi vendo o que o Gabigol tinha falado na saída do gramado, né? E é claro que esse foi o assunto da semana. E aí, assim, só para complementar também o que o Rodrigo falou sobre o Gabigol colocar a cara nas derrotas, lá no Mundial ele também colocou com um desabafo também. Ele não usou palavrão, mas foi uma questão da época do Vitor Pereira, que ele falou, tá muito chato, a gente está fechado com quem está aqui. Então, ele também, mesmo na derrota, também, né, nesse exemplo do Mundial, usou um desabafo. E no caso de ontem, na zona mista, foi o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro que falaram, e claro que não foi com o tamanho que o Gabigol usou, né, para o assunto, mas isso correspondia ao que o Gabigol tinha falado. O Vitor Hugo ele fala algo na linha de que vem mais de fora para dentro, quando ele pergunta do ambiente, e o Everton, até instigado ali também por uma pergunta, ele diz que essas notícias saem sempre em semanas decisivas e tudo mais, então também foi nessa linha do Gabigol ali, de um nós contra eles, talvez, algo assim. Então, realmente, assim, na zona mista ali, era um clima mais leve, né, do anteriormente, né, afinal de contas, tinha vencido até um adversário que estava engasgado, é uma classificação importante para o momento que vinha acontecendo, e houve, né, a vitória foi um pontapé ali, foi um gatilho para que os jogadores também pudessem dar essa resposta publicamente. O Gabigol no campo e depois, de uma forma mais branda, até por características dos jogadores, o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro ali na zona mista, né, também adotaram um pouco essa questão desse discurso de que é uma coisa que vem muito de fora, e aí até adotando esse tom de que se cria uma instabilidade, né? Mas é isso mesmo, assim, o que o Rodrigo falou era isso, era um sentimento do elenco, né?